Bem-vindos de volta a outra lição do livro de Provérbios. E nós estamos no capítulo 13. Na nossa última lição, a gente viu 2 versículos, 1 e 2. Então, vamos olhar o versículo 3 e 4 hoje. Mas vamos ler todo o texto dos versículos de 1 a 4. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Vamos ao Senhor em oração. Pai, o que é encontrado nesse texto, eu oro para que isso se torne uma realidade duradoura e viva na vida desses jovens que estão assistindo esses vídeos. Ó Deus, que eles sejam equilibrados, tão próximos, perfeitos da verdade e da misericórdia, que suas vidas sejam embelezadas pelo seu Espírito, pela sua palavra, pela conformidade com a imagem do seu Filho. Ó querido Deus, por favor, faça com que esta série seja mais do que apenas um tempo gasto em conversa. Por favor, levante, Senhor, essa próxima geração. Levante um grupo de rapazes e moças que temem o seu nome, que amam o Senhor e que são fortalecidos pelo seu Espírito e que são sábios pela tua palavra, capazes de resistirem, Deus, possivelmente, as grandes ondas e as grandes forças que virão contra a sua igreja. Por favor, Senhor, por favor, abençoe o seu povo, em nome de Jesus. Amém. Ok, então nós estamos no versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então, vamos começar aqui no versículo 3. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. É uma palavra em hebraico aqui extremamente importante na Bíblia. É a palavra chesed, que é a palavra em hebraico, e é traduzida de diferentes maneiras. E a razão pela qual é assim é que, como eu disse na última lição, há certas palavras em hebraico e em grego que são tão, como eu posso dizer, são tão abundantes, que elas estão tão cheias de tantas coisas boas que é difícil para nós entendermos isso, e é difícil encontrar palavras para que de fato possa expressar o significado completo do termo. Então, ela é traduzida aqui como benignidade, mas também é traduzido como misericórdia na versão da King James, em algumas outras como amor, bondade, enfim. Para combinar os termos aqui, amor, bondade, enfim. E é traduzido na ESV como amor inabalável. Então a ideia aqui é um amor verdadeiro, fiel, duradouro. Eu escrevi aqui que a palavra denota amor. Claro, junto com toda a sua benignidade e misericórdia, fiéis e firmes. Acredito que a palavra, em referência ao amor, fala sobre que ele está tentando nos comunicar todas as coisas sobre o amor. E se você ler o 1 Coríntios 13, eu recomendo que você leia, perceba que o amor é multifacetado, é como um diamante, e se você segurá-lo assim na luz, ele tem várias facetas, muitas facetas assim, ele fica brilhando, e cada uma dessas facetas faz parte do diamante, e compõe esse diamante, mas é que é mais do que uma coisa singular, tudo isso é bonito, são coisas combinadas em perfeita harmonia. E eu acredito que é isso que a palavra aqui significa. Deixe-me ler de novo. A palavra denota amor, amor cristão, amor bíblico, junto com toda a sua fidelidade também, e benignidade e misericórdias. Agora,
Ele diz, não te desampare, não deixes a benignidade e a fidelidade, a verdade, a fidelidade aqui. Nós poderíamos passar por muitas lições falando sobre a fidelidade, a verdade e o que é a verdade, mas para o nosso propósito aqui, a verdade é a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus, que tem que estar de acordo, a nossa vida tem que estar de acordo, em conformidade com a palavra de Deus, com o padrão dela. Sabe que é realmente assim, popular hoje dizer que toda verdade é a verdade de Deus. E há alguma verdade nisso, mas também é muito perigoso, porque as pessoas vão ter ideias de verdade separadas da parte da Bíblia. E isso, procurar fazer a Bíblia, elas vão tentar fazer a Bíblia se conformar com a verdade delas. Em última análise, a Bíblia é o único padrão da verdade em relação a Deus, a sua pessoa, a obra da salvação e a obra de Deus no mundo. Em relação à nossa existência, o nosso propósito, o que nós somos como seres humanos, o que devemos pensar e o que devemos fazer a respeito de Deus e em sua vontade. Então, finalmente, toda essa verdade que é falar é a verdade de Deus, e para nós é a verdade de Deus que foi revelada para nós através das Escrituras. Agora, eu quero que você note algo de fato importante. E aqui nós vemos, não desampare a benignidade e a fidelidade. Veja que a bondade e a verdade, fidelidade, são combinadas. E há uma razão para isso. Muito boa. Quero ler para você o que eu escrevi aqui. A bondade e a verdade são um resumo da sabedoria e da sua aplicação. Um equilíbrio perfeito entre viver e falar a verdade, mas sempre no contexto de amor, bondade e misericórdia. Agora, você está entendendo o que eu estou dizendo. Você sabe, a Bíblia, às vezes, é chamada de espada. E a verdade, assim, ela é como uma espada. Olha, você pode colocar um bisturi, uma daquelas facas cirúrgicas, nas mãos de um médico muito treinado e sábio. E ele é capaz de salvar vidas com esse instrumento de corte. E se você colocar esse mesmo instrumento de corte, esse mesmo bisturi nas mãos de um homem destreinado e imprudente, ele não vai salvar vidas, ele vai destruir vidas e vai levar vidas que vão causar danos a essas pessoas. E é o mesmo com as Escrituras. Sim, é verdade, sim, é uma espada quando aplicada corretamente. Isso significa falar a verdade, mas sempre no contexto do amor, da misericórdia, bondade, paciência. Você entende? Então, pode ser útil. Agora, só quero te dizer uma coisa, que eu não estou dizendo que você é assim, mas muitos jovens, especialmente que vêm a ter um conhecimento salvador de Cristo, eles ficam de fato empolgados com as Escrituras e coisas assim. Às vezes eles podem se tornar radicais, legalistas, pessoas que fazem julgamentos em que eles estão quando eles estão compartilhando a verdade de Deus, mas estão fazendo isso de uma forma arrogante, de uma maneira orgulhosa, sem piedade, sem bondade, sem paciência. Ou talvez você é cristão e você se tornou cristão, mas seus pais não são cristãos, ou seu pai não é um homem cristão, e você começa a criticar tudo que seus pais fazem e verbalizar essa crítica e dizer a eles: vocês estão errados em Deus, e Deus não te chamou para ser um procurador dos seus pais. E ao fazer o que você está fazendo, você não está honrando Deus, você não está honrando Ele. E então, com o nosso conhecimento da verdade, deve vir junto com ele grande humildade e grande misericórdia, grande amor. Se você realmente entende o que Deus está dizendo aqui, o amor será o contexto na qual você vai trabalhar. E se não é o seu caso, você de fato não está entendendo tudo que você está pregando. Você entende? Se precisar cometer um erro, nenhum de nós está acima do erro, mas sempre erre do lado da misericórdia, no lado do amor, no lado da bondade. E tenha cuidado. Se você é um novo cristão, se você é um jovem que ama Cristo, sim, Deus pode usar você para compartilhar a palavra dele para os outros, mas tenha muito cuidado, não vá além dos seus limites. Ou você se tornará como aquela pessoa que tira o bisturi da mão de um cirurgião e o usa para cortar alguém e faz algo muito ruim. E em seguida um cirurgião, uma pessoa real que está madura nas Escrituras,
terá que voltar e curar a pessoa que você machucou. Então eu quero que olhemos alguns versículos que têm a ver com isso. Primeiro é encontrado em Efésios. Então vamos lá. Efésios capítulo 4. É no Novo Testamento, é claro. É uma das epístolas da prisão do apóstolo Paulo, depois do livro de Gálatas. Então, Efésios capítulo 4, versículo 15. Veja o que ele diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. 2 vezes ele fala de amor aqui com os homens. É falar a verdade, sim, falar a verdade, mas sempre no contexto do amor. Fazendo isso porque amamos as pessoas. Aí talvez você diga, bem, mas eu as repreendi porque eu amo elas. Bem, mas também falar em amor vai exigir paciência, misericórdia, humildade. Quando você está repreendendo a eles, você viu paciência na sua repreensão? Eles viram bondade em você? Eles viram humildade em você? Você entende? E também, eu sei disso, que às vezes há um negócio no livro de Eclesiastes que há hora para conversar, há tempo para todas as coisas. Então tenha muito cuidado, porque não apenas devemos falar a verdade em amor, mas devemos falar a verdade de uma maneira, neste contexto de Efésios, que realmente edificará e vai construir pessoas. Sim, há momentos em que a repreensão é necessária, a correção é necessária, mas tenha muito cuidado e seja muito sábio como você vai fazer isso. Então, gentileza e verdade devem se unir. Se você tiver bondade sem verdade, você não vai ser muito útil para qualquer pessoa. Mas se você tem verdade sem bondade, pode ser muito prejudicial. Então ele diz aqui, fale a verdade em amor. Agora, vamos para Tiago. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, versículo 17. Vamos voltar, vamos ver lá, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? No Novo Testamento fala muito sobre sabedoria. Mostrem mansidão de sabedoria mediante código proceder às suas obras. Você entende? Você é sábio? Você precisa instruir os outros, porque você é tão sábio, tão maravilhoso, mas como você deve fazer isso? Mostre isso pelo seu bom comportamento, seus atos de gentileza, com sabedoria, seja gentil. Agora, versículo 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso. Tá vendo? É verdade. Você não está agindo com sabedoria. Quando você age com arrogância, egoísmo, ambição, ciúme, desejo de exaltar a si mesmo, porque você acha que sabe mais. Versículo 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Essa não é a sabedoria celestial, não é a sabedoria de Deus quando há ambição, raiva, ciúme, alta exaltação. Mas é o quê? Mas desce lá, antes é terrena, animal e demoníaca. Vem deste mundo caído, e não do céu. Não vem do Espírito de Deus, mas entre as nossas próprias naturezas. E não é cristocêntrico. É demoníaco. Agora, ele diz no versículo 16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Você já viu, quando eu era mais jovem, eu comecei a falar a verdade, assim, pensando, cara, eu vou contar essas pessoas, e isso só causou desordem. Não havia verdadeiro fruto disso, porque eu não tive a atitude correta e não tive a sabedoria em relação a como aplicar a verdade e dizê-la. Versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, a sabedoria das Escrituras.
pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Você está vendo? Lembre-se em Provérbios, onde estivemos estudando a verdade e a bondade, que essa bondade também é traduzida como misericórdia. Cheia de misericórdia, bons frutos e imparcial, sem fingimento. Ora, e é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Eu quero ler para vocês uma tradução desse último versículo aqui, para o versículo 18 aqui, ó. E a semente cujo fruto é mais brilhante, semeado em paz por aqueles que fazem as pazes, na nova tradução do inglês. E o fruto que consiste em justiça são os frutos que devem crescer por causa de você, por causa do que você está falando, ok? O fruto que consiste em justiça, que é verdadeiramente um fruto que é justo, de acordo com a vontade de Deus, que é plantado em paz. Se você quiser que algo cresça, que uma planta produza frutos que sejam justos e estejam de acordo com a vontade de Deus, então você semeará a semente, semeará a palavra. Você está falando de como você vai plantar, semear em paz. E com o motivo que você deseja fazer as pazes, fazer paz com essa intenção. Não é que você queira mostrar a todos quão inteligente você é, ou não é porque você sabe que você simplesmente foi chamado por Deus para corrigir todos os seres humanos no planeta, especialmente seus pais, os seus irmãos e irmãs. Não, é o desejo de reconciliar, fazer paz, ser pacificador. Esse indivíduo tenha paz com Deus e paz horizontalmente também, que esse indivíduo tenha paz com todo mundo. Então, eu acho que isso é muito, muito importante. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Se você vai falar tudo em verdade, fale tudo em sabedoria. Então, se você de fato quer mudar a vida das pessoas, fale toda a verdade em sabedoria. Saiba compartilhar com humildade, graça, com gentileza, com bondade. Agora, vamos voltar aos Provérbios. E capítulo 3, ele diz no versículo 3: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Agora vamos olhar para isso negativamente, vamos olhar também positivamente. Primeiro, negativamente, não deixe a verdade e a bondade. Eu conheço pessoas que deixaram as verdades assim, eles são gentis com todo mundo, mas eles nunca falam a verdade. E eu conheço pessoas que falam a verdade, mas deixaram a gentileza de lado. Então, assim, você sabe, como eu disse, é um bisturi nas mãos de um tolo. Então, mantenha as duas coisas. Agora, aqui está algo que eu quero que vocês vejam. Eu quero que você olhe para o seu relacionamento com bondade e verdade, como um relacionamento quase como uma pessoa. Benignidade e verdade devem ser constantemente cultivadas na sua vida. Elas devem ser constantemente nutridas na sua vida. Você entende? Se você deixar de pensar em crescimento e bondade, e você deixa de pensar em crescimento na verdade, eventualmente você vai parar de crescer. E não apenas você vai diminuir, descer. Então, para que ambas as coisas, bondade e verdade, sejam algo que tem que ser metas, nós precisamos trabalhar nessa direção, como cristãos. Mesmo que a minha idade seja avançado, enfim, meus objetivos devem ser, eu quero crescer na verdade, e ao mesmo tempo, eu quero crescer na bondade, na benignidade, eu quero crescer nessas duas áreas. Então, escute, existem todos os tipos de coisas que você pode fazer na sua vida, mas há algumas coisas que, como homem, você precisa se concentrar nisso, e é isso que você precisa se concentrar, em crescer na verdade, e você precisa se concentrar em ser gentil, e na verdade, amor, na verdade e misericórdia, na verdade e na graça. Crescer nessas coisas. Fazer questão de pensar sobre essas coisas. Olhe para a palavra com a intenção de você estar em conformidade com essas coisas. Você também precisa entender, em relação ao Espírito Santo, nós podemos ofender o Espírito Santo. Nós podemos extinguir o Santo Espírito. E, de certa forma, eu quero que você pense em bondade e verdade nesse sentido, nessa maneira. Se você negligenciá-las, ou se você está acostumado a ir contra a verdade, ou você começa a agir de uma maneira contrária à bondade, é quase como se você
o afligisse, e ele pode ser extinguido. Então, para nutrir essas coisas na sua vida, procure crescer nessas coisas na sua vida. Por favor. Isso não é apenas uma coisa pequena, ok? Isso é uma grande coisa, uma coisa grande. De vez em quando nos deparamos com uma grande coisa, onde é como... Isso não deve ser feito com cerca de 1000 coisas. Isso é uma coisa grande. Não é só 1000 coisas. Tem que estar crescendo em verdade, crescendo, e depois andando na verdade, falando na verdade, mas também andando em bondade, falando gentilmente. Agora, tão negativamente, não os deixe... não deixe positivamente. O que ele diz? Atas ao pescoço. Agora, eu quero olhar para o que ele diz. Ata-os ao pescoço e escrevas na tábua do teu coração. Agora, antes de tudo, atá-los no pescoço. Às vezes, essa linguagem aqui que é usada tem um sentido em que Deus está dizendo para amarrar assim em volta do seu pescoço, para você sempre se lembrar delas e sempre mantê-las na sua frente e no centro do seu pensamento. Então, olhe bem rápido, vamos voltar em Deuteronômio. A gente já teve aqui antes, mas vai para Deuteronômio capítulo 6 e veja o versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No teu coração. E ele diz, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Também a atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que ele está dizendo? Agora, se você for a Israel hoje, você verá rabinos e outras pessoas que praticam o judaísmo. E eles, na verdade, vão ter caixas pequenas, assim, amarradas na testa, assim, ou amarradas assim no braço também, no antebraço, com a escritura dentro. Mas isso não é de fato o que Deus está tentando nos dizer. Deus está dizendo, lembre-se dessas coisas. Lembre-se delas. E não apenas externamente, mas você sabe, na testa, mas no seu cérebro. E não apenas no seu antebraço, mas no seu coração. E é a mesma coisa, está acontecendo aqui. Ele diz que constantemente se lembre da verdade, se lembre da bondade, da verdade e misericórdia, verdade e amor, constantemente. Esse é o contexto em que você e eu devemos viver a verdade da palavra de Deus, mas praticando ela com amor. Vocês entendem? Especialmente quando estamos falando com os outros e agindo em relação aos outros. Então, agora, para que você... Então, atas ele ao redor do pescoço como um lembrete de sua essencialidade. É absolutamente necessário, não se esqueça. Mas também colocar ela em exibição. E eu tenho escrito isso. Sejam essas as virtudes que as pessoas enxergam em você e que marcam você por elas. Que você é marcado por elas. Você é conhecido por elas. Não é incrível? Seria incrível quando você pensa em saber assim... digamos que o seu nome é Tommy, ok? Ou Linda. E olha, como você gostaria que alguém dissesse... Olha, toda vez que eu penso no Tommy, eu penso em duas coisas, verdade e amor. Verdade e graça. Verdade e misericórdia. Toda vez que eu penso na Linda, o que eu penso? Não seria maravilhoso? É nisso que eu penso. Não seria maravilhoso que as pessoas te conhecessem, não por ter um espírito argumentativo, não por ter orgulho, não por ser um arrogante, não por ser um ignorante a respeito da verdade, ou uma pessoa que é legal, mas que é uma tola. Não, é conhecer as duas coisas juntas, em um equilíbrio, ok? É isso que nós estamos gravando aqui. E eu gostaria que alguém tivesse me dito isso há muitos anos, teria me salvado e a outros de muitas mágoas, essas duas coisas. E sim, deixa eu dizer isso aqui, jovens, às vezes os seus pais, eles vão ter que falar uma palavra dura com você. Muitas vezes o seu pastor vai pregar um sermão duro lá no púlpito, ou ele pode até ter que te repreender pessoalmente. Jesus disse muitas palavras duras, mas precisa estar sempre em um contexto de amor e humildade e bondade. Então nós fazemos isso, vamos lembrar, como nós deveríamos, sempre nos lembrando da verdade e do amor,
Devemos também exibir tudo isso, essas coisas, para que as pessoas, ao olharem para nós, possam enxergá-las. E, finalmente, para que isso possa nos embelezar, a nossa profissão de fé possa nos embelezar. Muitos de nós poderíamos usar isso com muita ajuda no que diz respeito à beleza. E a sabedoria, verdade e amor, o equilíbrio perfeito encontrado na sabedoria, isso embeleza a gente. Provérbios 4:9, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Sabedoria verdadeira, a sua verdade, embelezada, assim, no contexto do amor e da misericórdia. E eu conheci pessoas que conheciam a verdade, e de fato, eles eram assustadores. Estar ao redor deles era um fardo pesado. Estar ao redor deles, eles usavam a verdade para machucar e ferir em pedaços as pessoas. Eles estavam sempre vigiando as declarações dos outros para poder apontar, tentando encontrar alguma coisa errada. Como muitas pessoas fazem isso na internet hoje em dia também. Mas depois, pessoas que são, de fato, que conhecem a verdade, internalizam a verdade, e, no entanto, eles são tão pacientes e humildes para ensinar, e eles falam com amor, e é assim que nós queremos ser, não é? Ok, então continua. Você recebe aqui, minhas anotações aqui, eu disse que anotei. Ele não só diz em volta do pescoço, mas também escreva no coração, na tábua do coração. De novo, a ideia aqui é, veja, você pode ter todo tipo de coisa falsa, externa, enganando as pessoas por um tempo, mas depois de um tempo, essas pessoas vão conhecer você melhor, e essas coisas vão se externar, e não vai ser só realmente uma parte de você. Assim, e o objetivo é que a verdade e a bondade, que elas estejam, que elas sejam parte de nós, tecidos no nosso próprio tecido, assim, uma realidade da nossa vida, e não apenas uma máscara que nós colocamos. Agora, ninguém, exceto Jesus Cristo, exemplifica isso perfeitamente. Mas isso não é uma desculpa para você e eu. Nós devemos continuar na direção e no objetivo, ok? E não se sente aí e me diga, bem, olha, se eu falhar eu vou me sentir mal, pare. Veja, se você conhece a Cristo, você foi salvo pela graça. Ele te ama imensamente, infinitamente. Então, não se trata de tentar ganhar alguma aprovação, encontrar alguma posição diante de Deus. Ou a diferença entre encontrar, ver uma careta ou um sorriso no dia do julgamento. Não é isso. Cristo já se preocupou com tudo isso lá no Calvário. É sobre você e eu simplesmente nos preocuparmos em sermos conformes à imagem de Cristo, porque somos salvos. Fomos salvos e estamos seguros nele. Agora diz, para escrevermos, escreva na tábua do seu coração. Deve ser interno e não apenas externo. Isso deve ser parte de nós. Agora, aqui, vamos nós de novo. Você vai ficar entediado comigo. É sempre a mesma resposta, não é? Ler as Escrituras. Memorizar as Escrituras. Meditar nas Escrituras. Praticar as Escrituras. Permitir que as Escrituras também nos repreenda e nos corrija, ok? Agora, o que eu quero dizer com repreensão e nos corrigir? Qual é a diferença? A repreensão é quando as Escrituras dizem, você está errado. A correção é quando ela diz, você deveria ter feito o que era certo. E fazemos isso também com os nossos filhos. Eu faço isso, eu disse aos dois meninos, quando eles eram pequenos, mas eles brigavam. E um deles dizia algo para o outro jogava um brinquedo assim, um trator de brinquedo no outro. Então, eu repreendi, você está errado. O que você disse estava errado. Você está errado em ter jogado o trator de brinquedo na cabeça do seu irmão, ok? Essa é a repreensão, apontando o que está errado. A correção é, em vez de falar com seu irmão dessa maneira, a Bíblia diz que você deveria ter falado com seu irmão dessa maneira. Em vez de jogar um trator de brinquedo na cabeça do seu irmão, o que você deveria ter feito? O amor. O amor cobre uma imensidão de pecados. Você deveria ter perdoado, você deveria ter falado com ele racionalmente, você entende? Então, ler as Escrituras, memorizar as Escrituras, meditar nas Escrituras, praticar as Escrituras, mas também permitir que elas nos repreendam, que ela diga que nós estamos errados e nos corrija, que diga o que nós deveríamos ter feito.
Há um verso que eu quero compartilhar com vocês que é tão importante, Salmo 119, 11. Eu guardei a tua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra o Senhor. É internalizar a palavra de Deus, ok? E é isso que nós precisamos fazer. Não apenas você, sua mãe, seu pai, seus irmãos e especialmente o cara aqui que está falando com vocês agora. Mas nós precisamos então preencher nossas vidas com a palavra de Deus. Há uma palavra que eu gosto de usar, é saturar. Precisamos nos saturar nossas vidas na palavra de Deus, ok? Bem, Deus te abençoe novamente. Como sempre, eu não fui muito longe, eu quero voltar, mas vamos voltar e olhar a última parte aqui do versículo 3, do capítulo 3, versículo 4. É uma parte muito, muito importante e muitas vezes é negligenciada. Então, estou ansioso para encontrá-los novamente. Deus abençoe.